Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos tutoriais para auxiliar você no cadastramento de projetos para o Programa de Incentivo ao Esporte 2021, nós vamos fazer agora uma simulação do cadastro do usuário e do projeto da pessoa jurídica. Então, vamos lá. Vou iniciar compartilhando a nossa tela, aqui do nosso Sistema de Incentivo ao Esporte, onde você vai encontrar, já no canto superior direito, o botão de login para o cadastro. Mas antes, eu quero só mostrar para você, lá no final do nosso site, esse campo manuais, onde nós colocamos a informação de quais são as cláusulas que devem constar no Estatuto Social da entidade. É importante você verificar isso antes de fazer o cadastro. Essas informações, assim como outras informações importantes, estão aqui no Decreto 1432 de 2020, na Portaria 16 e na Resolução CIE 005/2020. Essa é talvez o documento mais importante, porque contém todos os critérios para o projeto, para os projetos que serão apoiados no próximo ano. Mas vamos lá. Clicando aqui em Login, você vai ter o campo para colocar o CNPF ou o CNPJ e a senha para acesso, ou se você ainda não tiver feito o cadastro, clicar aqui em Novo Cadastro. A primeira informação que nós precisamos colocar é o número do CNPJ, para que o sistema possa fazer a busca das informações na sua base de dados. Se o CNPJ não estiver cadastrado, você vai ser direcionado para essa tela. A primeira informação que precisa ser colocada é a identidade visual, a logomarca da entidade. Eu sempre falo para começar por aqui, porque se você esquecer de colocar essa informação lá no final, ele vai dar erro e não vai salvar. Eu coloquei aqui uma imagem aleatória, mas aqui é o campo da logomarca. No nome da entidade, você vai colocar a razão social da sua instituição, e se a razão social for muito diferente do nome fantasia, do nome que você divulga, você põe um tracinho e escreve o nome fantasia também, para que a gente conheça os dois nomes. O campo data de emissão do CNPJ é a data que o CNPJ foi de fato instituído na Receita Federal, lembrando que você tem que ter pelo menos 12 meses de emissão do CNPJ para poder fazer o cadastro do projeto. Aqui eu vou pegar uma simulação, vou colocar 7 de janeiro de 2019. O e-mail de contato da entidade. Aqui eu vou colocar o e-mail fictício que eu criei para fazer esse cadastro, testeincentivo1@gmail.com. Vamos copiar aqui. Mas você vai colocar o e-mail de contato da instituição. Vai escolher uma senha, aqui o sistema aceita a senha simples, então uma senha de 6 dígitos. Ao menos um telefone de contato, com quem vai falar nesse telefone de contato. O mandato da atual diretoria é muito importante, porque se houver troca da diretoria durante o recebimento de recursos do nosso programa, é feita a suspensão do repasse dos recursos até que você atualize os dados da nova diretoria. Então, você vai colocar aqui, né, o início do mandato, até porque nós precisamos saber se a pessoa que está assinando o projeto ela permanece podendo assinar, e o fim desse mandato também, quando será, ok? O CEP de endereço da instituição, aqui é muito simples, digitou o 7, clica na lupinha, ele já puxa o endereço, você coloca o número, se tiver um complemento vai colocar também, se não tiver, você clica em próximo, ok? O próximo são os dados do responsável legal. O responsável legal, em geral, é o presidente da instituição. Mas, enfim, você vai colocar os dados daquela pessoa a quem o Estatuto Social confere os poderes de representação jurídica e legal da sua organização, ok? Vai colocar o nome, né? O número de RG do fulano, o número de CPF, certo? Vai colocar aqui o e-mail. Eu vou colocar o mesmo e-mail que eu usei, mas aqui é para colocar o e-mail pessoal do representante legal, ou o e-mail que ele usa na instituição, certo? O número de telefone, tá? Se só tiver o celular, você só preenche o campo telefone e deixa isso aqui em branco. Mesma coisa com o CEP. Aqui nós estamos pedindo também as informações pessoais do representante legal, né, onde que ele pode ser notificado, caso seja necessário, o número, e se tiver um complemento, digita. Completou essas informações, clica em próximo. A última informação é a do responsável financeiro. O responsável financeiro é aquela pessoa a quem o Estatuto delega a função de assinar, junto com o presidente, as contas da instituição
ou isoladamente as contas da instituição, fazer os pagamentos. Algumas instituições têm o tesoureiro, outras instituições têm o diretor financeiro, o diretor administrativo, enfim, conforme o estatuto. Você vai escrever para nós aqui qual é essa função e o nome desse fulano, né, de quem está respondendo pela parte financeira. Também vai colocar o RG, o número do CPF, o endereço de e-mail, eu vou colocar mais uma vez o mesmo, mas lembrando que a gente gostaria que você colocasse aqui o endereço de e-mail que o responsável financeiro acessa, né? Mesma coisa com o telefone, mesma coisa com o CEP, opa, vou voltar aqui, 80, tá? Mesma coisa, clico com a lupinha, ele vai puxar, insira o número, se tiver um complemento. Eu só vou alterar esse número de CPF aqui, porque eu acho que esse CPF já está cadastrado e vai dar erro no sistema. Depois que você fez o preenchimento, você vai ler aqui essa autorização que você está dando à Prefeitura de Curitiba para tomar conhecimento e utilizar os dados que você informou acima, vai marcar a caixinha e vai clicar em salvar. Dá essa informação de erro, porque alguns navegadores eles perdem aqui a informação da imagem, então você precisa colocar a imagem mais uma vez. Informar mais uma vez a senha, ok? E aí, você dá uma opção aqui, o salvar, mas antes de você avançar, dá uma verificada se as outras informações não foram perdidas, ok? E não tendo sido perdidas, mais uma vez você vai clicar aqui na confirmação e aí sim, no salvar final. O sistema vai processar as informações que foram inseridas e vai dizer que o cadastro foi realizado com sucesso. Havendo essa confirmação, veja que ele diz aqui, ó, verifique seu e-mail para ativar a conta. Então, você vai retornar à página inicial e antes de vir aqui no campo login, você vai lá no seu e-mail, onde o sistema te enviou uma confirmação para que você possa dizer que o seu e-mail está certo, porque o e-mail é o canal oficial de comunicação do programa com você ao longo de todo o ano. Então, é importante que esse e-mail seja certo. Então, eu estou aqui com outro computador, já vou ativar a conta, cadastro ativado. Então, já posso vir aqui e inserir o meu CNPJ, aquele mesmo que eu usei no cadastro, 54 489 364 000106, a senha que eu inseri, e aí vou colocar o entrar. Como eu já ativei a minha conta, ele já vai vir para essa página principal. Aqui, esse campo dados cadastrais são todas aquelas informações que você já preencheu. Sempre que você precisar alterar, é aqui que você vai vir. Mas no caso agora, a gente vai focar aqui em projetos. Veja, nenhum projeto encontrado, então eu vou em novo cadastro. E aí eu começo a preencher aqui o meu projeto. A primeira informação que eu vou colocar é o nome do projeto. O nome que eu quero dar para chamar a atenção das pessoas ao meu projeto. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nome fantasia. Por exemplo, Thiago rumo a Paris 2024, que são os próximos Jogos Olímpicos. Pode ser o nome de um projeto. Ou, no caso aqui, como a gente está simulando uma pessoa jurídica, pode ser lá projeto colhendo futuro através do esporte. Enfim, você vai ser mais criativo que eu e vai colocar aqui um nome bacana para o seu projeto. O status esse status ele é automático, o sistema vai alterando ele conforme o projeto vai avançando dentro da análise do nosso departamento. O tipo de proponente, se é uma pessoa jurídica paradesportiva ou do desporto convencional. Isso aqui é só para a gente fazer estatística. A modalidade esportiva, tá? Então, você vai escolher aqui qual é a sua modalidade. Se você tem mais de uma modalidade, você vai escolher aquela que melhor representa a sua instituição, tá? Então, você vai dar uma olhada aqui, por exemplo, badminton, né? E aquela que tem prioridade na instituição. A manifestação, se é olímpica, paralímpica ou não olímpica e não paralímpica, nesse caso aqui é olímpico, né? Segmento, se você trabalha mais com educação, mais com a participação, mais com rendimento, aquilo que é prioritário, e o valor que você está solicitando para o incentivo ao esporte. Então, vamos colocar aqui um valor fictício de 30 mil, ok? Salvar
e avançar. Aí você vai passar para a etapa 2, que é a etapa da etapa técnica e divulgação, onde você vai, agora sim, apresentar o seu projeto para os avaliadores e os examinadores que vão fazer a análise, ok? Aqui no campo apresentação, você vai descrever a sua instituição. Se você tem dúvidas sobre o que você deve preencher, o campo aqui da interrogação faz um breve resumo, né, do que você tem que colocar aqui na informação. Descrever um breve resumo do histórico da organização, apresentação da associação, descrevendo as ações esportivas realizadas. Então, sempre com foco no esporte, mas você pode fazer uma apresentação geral. Eu aqui só vou escrever teste, né, para que a gente possa agilizar. A mesma questão da justificativa, aqui você vai dar um enfoque no porquê de você apresentar esse projeto para o programa de incentivo e por que o programa de incentivo é importante para o seu projeto. Tá? Então, você vai descrever isso na justificativa. Dentro do campo metodologia, você vai colocar o objetivo geral do projeto, né? Então, vamos dizer assim, fomentar o badminton para fortalecer a atuação da modalidade em Curitiba. É um exemplo de objetivo geral. Tá? Você vai colocar o seu. Perceba que à medida que você vai escrevendo, o sistema já vai te informando quantos caracteres você utilizou do total disponível. Tá? Objetivos específicos são aqueles que você vai usar depois para a prestação de contas. Então, você vai colocar lá o objetivo e vai adicionando esses objetivos específicos, tá? Para o seu sistema. Você pode colocar quantos você precisar. Na meta qualitativa, então, você vai descrever como que qualitativamente, como que de modo subjetivo você espera, o que você espera alcançar de modo subjetivo com o projeto. Você pode pôr, por exemplo, mais de uma meta, então você coloca, por exemplo, número 1 na frente e escreve a meta, número 2, escreve a meta. E aqui no instrumento de medição qualitativa é como que você vai aferir a meta que você colocou ali. Então, você usa a mesma referência do númerozinho para qual é o instrumento. Por exemplo, se a tua meta aqui qualitativa é melhorar a percepção da sociedade em relação ao badminton, qual que pode ser um instrumento de medição qualitativa? Você pode colocar um formulário de pesquisa aplicado antes e após a execução do projeto, para que as pessoas digam se elas conhecem o badminton, o que elas acham do badminton e assim por diante. Então, aqui você vai dizer, na verdade, qual é o meio de aferir a meta com a qual você se comprometeu. A meta quantitativa, a mesma coisa, só que são aquelas metas mais objetivas. Por exemplo, ampliar em 50% o volume de medalhas conquistadas pela entidade. É uma meta quantitativa que você vai aferir por meio do número de medalhas conquistadas, né? E assim sucessivamente, tá? Aqui no campo inovação, você precisa descrever para nós o que o seu projeto traz de inovador, traz de novo neste ano. Dentro da resolução 005, nós colocamos ali um pouquinho do que a gente espera em termos de inovação. Dá uma olhada lá no anexo 2, nos critérios objetivos e subjetivos de análise, e aí você vai ver que tem lá um grau de inovação do projeto e o que a gente espera em termos de inovação. Tá? Então, por exemplo, criar uma equipe feminina de badminton. Mas por que isso é uma inovação? Porque não existe uma equipe feminina de badminton. Opa, então você pode colocar isso aqui. Ou aplicar uma nova tecnologia à modalidade para ampliar o seu acesso, o seu alcance. E explica isso para nós, tá? Isso é importante porque grau de inovação é um dos critérios que pontuam na análise do projeto. Estratégias de ação é como vai funcionar, aqui não só os treinos, mas como que vai funcionar o seu projeto. Então, semanalmente serão reunidas turmas das escolas, das entidades, da comunidade, enfim, você vai explicar o funcionamento do seu projeto para nós. Vai contar quem vem no seu projeto, como é o seu público-alvo, enfim, vai prestar todas as informações necessárias para a compreensão da execução do seu projeto. Os locais de execução, né? Por exemplo, além de Curitiba, obviamente, que outras cidades o seu projeto vai ser desenvolvido. Mas como assim, Tiago? Agora, se o seu projeto é um projeto de rendimento que contempla participação em competições, você vai escrever quais são as cidades onde você levará a sua equipe para competir. Tá? Se você só tem uma ação social esportiva em Curitiba, coloca somente Curitiba. No campo formas de divulgação, você vai colocar em que meios você estará divulgando o brasão da cidade de Curitiba. A Lei Complementar 40 de 2001, que institui o Programa de Incentivo ao Esporte, ela torna como obrigatória a divulgação do brasão da cidade em todos os materiais de quem for beneficiário do programa. Então, você vai dizer para mim, você vai fazer um banner, vai colocar o brasão nas redes sociais, nos uniformes,
nos flyers, etc. Então, você vai descrever todos os locais onde você vai estar divulgando o brasão da cidade de Curitiba. Com muito orgulho, afinal, você passa a ser um beneficiário do programa de incentivo ao esporte, e nós queremos que você tenha muito orgulho em divulgar o brasão da nossa cidade. Aqui no campo tipo de participação é que você vai descrever o que o seu projeto vai realizar. Ele vai participar em competições ou eventos esportivos em geral, não só competições, qualificação e capacitação, vou fazer um seminário, vou participar de um seminário, promoção, realização de eventos. Então, se você, por exemplo, é uma federação esportiva e você vai realizar uma competição, você vai colocar aqui. E você pode pôr várias. Então, por exemplo, participação em competições, vai pôr aqui o nome da competição. Então, campeonato brasileiro. E vai dar um adicionar. Também vou promover aqui, por exemplo, o campeonato curitibano de badminton, tá? E aí dou um adicionar. Eu vou aqui participar do Congresso Mundial de Badminton. Então, você vai colocando essas informações e vai adicionando. Isso aqui é muito importante, a relação de ações que você coloca, porque tanto as despesas que você vai lançar agora no projeto, quanto a sua prestação de contas no futuro, vão estar relacionadas a essas ações, ok? Aqui o endereço que você vai colocar é basicamente o endereço da ação principal, onde as atividades estão se desenvolvendo, pode ser o endereço da própria sede, e você vai vincular aqui o dia. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui participação, vamos colocar de baixo para trás, né? A promoção de realização em eventos vai ser o Campeonato Curitiba Badminton. Eu coloco o endereço do local onde o evento vai acontecer, né? E eu coloco lá os dias, vai acontecer sábado e domingo. Coloco a hora inicial, né, das 8 ao meio-dia, por exemplo, e dou um adicionar. Mas eu quero também colocar aqui as competições. As competições, eu vou colocar Curitiba mesmo porque eu não sei o CEP de nenhuma outra cidade. Vão acontecer aqui no número 80 de Curitiba, né? Não mais no domingo, mas vai ser na segunda e na terça, e vão ser, por exemplo, das 13 às 18. Tá? Sempre que eu precisar alterar o horário ou o dia, eu tenho que pôr um novo endereço. Isso aqui vai servir para a gente fazer o acompanhamento técnico do seu projeto. Incluiu essas informações, salvar e avançar. E aí nós vamos entrar aqui no campo das despesas. Vejam o que eu falei lá. Primeiro nós vamos escolher o tipo de despesa, tá? Alimentação, equipamentos, material esportivo, hospedagem. Você vai escolher o tipo de despesa que você quer realizar. Vou colocar aqui, por exemplo, hospedagem. E aí você vai associar essa despesa a uma ação, que é uma daquelas ações que você criou anteriormente. Então, eu quero hospedagem para participar do Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou colocar uma informação que não condiz, né? Eu coloquei ali nos meus endereços que era tudo Curitiba, mas vamos dizer que essa competição é em São Paulo. E dos 30 mil que eu pedi, 10 mil eu quero em hospedagem, ok? Aí eu dou um adicionar. Eu também quero comprar equipamentos e materiais esportivos, e veja que as despesas referentes a recursos humanos são limitadas a 50%, mas material esportivo, desde o ano passado, a gente já liberou em 100% do valor do projeto, tá? O material esportivo é para o Campeonato Curitiba. Eu vou dar uma dica aqui. Se você tem muitos treinamentos, se você é uma instituição que realiza treinamentos, aqui no campo, vamos voltar ali, ó, campo teste e divulgação, lá onde você colocou a ação, aqui em participação em competições, você pode colocar uma ação chamada treinamento e adicionar, certo? Porque quando você for aqui para a parte das despesas, como eu falei aqui, equipamentos e materiais esportivos, se você quer, às vezes, comprar um equipamento que serve para o treino, você tem uma ação já prevista para isso, tá? Os treinos vão acontecer em Curitiba e eu quero mais, vamos colocar aqui, 20 mil, tá? É só para a gente simplificar. 20 com 10 fecharam os 30 mil que eu pedi. Aí eu vou colocar aqui os dados bancários do proponente, ok? O banco, vamos colocar aqui 001, que é o banco, banco 1, que é o Banco do Brasil, não puxou aqui, Banco 1, Banco do Brasil, agência 1234, 100 dígito, não tem operação, número da conta 1234, dígito 1. Salvar e avançar. E aí nós vamos entrar no campo da contrapartida social. Aqui no campo da contrapartida social, você vai selecionar, deixa eu tirar a telinha daqui, você vai selecionar 4 ações que você vai fazer ao longo do ano. Seleciona e adiciona, tá? Então, aqui a campanha de sangue, a campanha de inverno, a campanha de Dia das Crianças,
e de repente você quer fazer uma outra que não está prevista, tá? Vamos colocar aqui uma arrecadação de bolas, por exemplo, só um exemplo, tá? E você vai realizar isso no ano de 2021, no mês de agosto. Adicionar. Essa ação que não está no nosso calendário, a nossa coordenação de contrapartida social vai fazer uma análise. Se ela aceitar esta ação, ela vai te informar por e-mail, e aí, quando você realizar a ação, você terá que mandar a comprovação por meio de relatório com fotos e descrição da atividade realizada. Escolheu 4 ações, salvar e avançar. Aí nós vamos entrar quase na parte final do projeto, mas numa das mais importantes, que é onde você vai colocar os teus eventos e resultados que vão valer ponto para a análise técnica do seu projeto. Você vai clicar aqui em adicionar, vai abrir uma nova janela onde você vai escolher o tipo de cadastro. Então, por exemplo, eu quero falar aqui, esses 8 itens que estão aqui são os 8 itens que pontuam na análise do projeto. Então, aqui nós estamos dando a oportunidade de você agregar informações que você não colocou lá na parte técnica. Por exemplo, impacto social do projeto. O que eu tenho que pôr aqui? Você vai ler lá na resolução 005, tá? Lá diz o que o examinador vai buscar na análise. Complementos, se tiver alguma informação. O ano, aqui a gente vai aceitar sempre, 2020, tá? O sistema ele tem uma base padrão de anos, não importa o ano aqui, mas o que eu quero saber é do ano atual para o próximo, qual é o impacto que o seu projeto está realizando. Então, você vai escrever aqui a comunidade atendida, tipo de vulnerabilidade, tá? Etc. E vai salvar. E vai adicionar para cada um desses campos uma informação, ok? Eu não vou dar ambiente escolar, então, o quão envolvido com o ambiente escolar está o seu projeto, a mesma coisa com relação ao impacto esportivo, o que o seu projeto traz de impacto do cenário esportivo, né, de relevante, ok? Aqui, como eu falei para vocês lá do grau de inovação, vocês vão poder detalhar melhor como que essa inovação se dá no projeto de vocês. E aí, os critérios de cunho objetivo. Tempo de execução do projeto. Então, você vai dizer para mim, a partir de um ano, vejam que tem que marcar o 2020 para que seja aceito, tá? 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos ou mais. Então, vamos supor que o meu projeto já tem 5 anos ou mais. Significa que eu vou fazer a pontuação máxima. Aqui no resultado, você vai fazer só uma breve informação, detalhando o início, né, qual foi o mês, o dia, o mês que você começou essas atividades, só para que a gente tenha isso registrado. E vai dar um salvar, certo? Então, uma para cada um dos itens você vai colocar. O próximo item é tempo de parceria com a Smelg. Então, existem 2 tipos de parceria. Ou você já é incentivado, ou você tem o termo de cooperação com o departamento de esportes. Tá? Qualquer uma desses documentos valem para comprovar o tempo de parceria. A gente aceita de 1 a 5 anos ou mais. Você pode protocolar projeto com menos de 1 ano de parceria, porém não vai pontuar nesse critério. Pontua a partir de 1 ano. Ok, vamos dizer também que eu tenho mais de 5 anos, a mesma coisa vou dizer quando começou, e posso até descrever mais ou menos o que era feito nos primeiros anos dessa parceria, e clico aqui no salvar. Por fim, o último item é o número de títulos conquistados pelos beneficiários do seu projeto, pelo aquele público que você atende de forma direta. E você tem aqui as opções, ok? Então, aqui você pode adicionar medalha de ouro, tá? Quantas você tem, medalha de prata, medalha de bronze, enfim, vai fazendo a adição. Medalhas, ouro, prata e bronze, você pode adicionar até 10, ok? Quarto a 10º colocado, também você pode também adicionar até 10. 11º a 20º posições, você pode adicionar até 5. 21º ou mais, também adiciona até 5. Cada um desses vai valer um ponto. Então, para cada um, eu tenho daí que colocar o ano, né? Descrevo aqui qual foi a competição, lembrando que eu vou ter que comprovar tudo isso, e salvar. Daí, vou lá, adiciono mais uma vez, número de títulos, opa, eu tenho uma medalha de bronze aqui em 2019, enfim, você vai fazendo todas essas colocações que elas vão valer pontos, naquele limite que está previsto lá. Concluiu? Avançar? Não. Agora eu tenho que anexar a comprovação de cada um destes itens, ok? Então, aqui, número de títulos é fácil. Vou colocar lá a página da federação, por exemplo, onde tem lá a conquista do resultado. Vou colocar um certificado, enfim, coisa que de fato comprove a obtenção do título. Aqui eu vou colocar só algumas imagens, né, para a gente agilizar a nossa análise, ok? Anexar.
Tempo de parceria com a Smelg, você vai colocar aqui digitalizado o termo de compromisso que você assinou conosco, todos os anos que você foi incentivado, você levou um termo de compromisso assinado. Digitaliza todos os termos num arquivo único, num PDF único, e coloca aqui no anexar. Ou todos os termos de compromisso com o Departamento de Esportes e coloca aqui no anexar, ok? Anexar. Tempo de execução do projeto, você vai colocar um relatório, onde você vai demonstrar desde quando você executa esse projeto. Tá? Esse relatório também tem que constar fotos, relação de matrículas, enfim, que mostre que o projeto funciona realmente a todo esse tempo. Aí nós precisamos juntar aqui um comprovante de cada um dos itens subjetivos. Então, você pode pegar um documento do próprio Word, onde você vai inserir as mesmas informações que você já inseriu ali, para fazer a comprovação aqui do anexo, tá? Tanto do impacto social, quanto do impacto do ambiente escolar, e é também uma oportunidade para você acrescentar algumas informações adicionais que você julgue importantes para os nossos examinadores analisarem na hora da atribuição do ponto. Lembrando que os critérios subjetivos, eu já expliquei no vídeo 1, eles serão analisados por um comitê. Então, serão 3 pessoas que vão ler o projeto e cada uma vai dar a sua nota. A média dessas 3 notas vai gerar o score dos pontos dos critérios objetivos. Preenchidos os anexos, você avança para a etapa dos documentos. Então, aqui estão somente os documentos que são obrigatórios nesta primeira fase, que é a fase de habilitação. Então, o alvará, lembrando vocês que eu estou colocando aqui imagens, pode ser PDF também, estou colocando naturalmente imagens aleatórias, apenas para avançar aqui no cadastramento, né? Para que a gente possa, então, salvar esse projeto e ter ele como cadastrado aqui no sistema, tá? Todas as dúvidas em relação aos documentos estão no decreto 1432 de 2020, ok? Ressaltando, aqui no RG e no CPF, serve também a CNH. Aí você coloca 2 vezes a CNH, uma vez no CPF e uma vez no RG, não tem problema nenhum, ok? Colocou todos os documentos, salvar documentos. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai fazer o upload. Se ele fez o upload corretamente, esses boxes todos vão ter uma setinha, e aí você vai ter a opção de enviar tudo. E uma mensagem, caso seja enviada, a conclusão não será mais possível ter as informações, concluir, e o seu projeto foi enviado. Agora você tem aqui na sua aba, vamos tirar esse aqui de novo, na sua aba de projetos, consulta de projetos, o projeto Colhendo o Futuro através do Esporte já protocolado para nós. Viu como é simples? Viu como é fácil? Um pouquinho de trabalho para juntar os comprovantes, mas fora isso, muito prático o envio do seu projeto para o Programa de Incentivo ao Esporte 2021. Esta foi a simulação do cadastramento da pessoa jurídica. Qualquer dúvida, eu sempre reforço, o Departamento de Incentivo ao Esporte está à disposição pelo telefone, pelo e-mail e pelo WhatsApp. E convido vocês, se tiver aí os seus atletas que queiram também protocolar os projetos de pessoa física, a assistirem o nosso próximo vídeo de tutorial. Muito obrigado e até breve.